queria também dar uma boa notícia. Estou de computador novo, não faz mais aquele barulho de tem uma chaminé de fábrica do lado. And I want to make an announcement. I have a new computer. Now you won't hear the the noise of factoring going on in the room here. Yeah, thank you. Nós temos refletido muito nesses dias e eu tenho conversado com alguns grupos de apóstolos e pastores nas nações e nós temos falado muito que nós estamos num tempo de reforma da igreja, né? Estamos numa transição importante. We've been talking lately with other pastors and apostles, and around the world, we noticed that we're going through a time of transition, a very important time of transition. Na última sexta-feira eu fiz uma mesa apostólica onde participaram pessoas de todos os continentes. E eu estava falando sobre isso e quando eu falei a respeito da mulher, todos foram unânimes em falar que é um dos pontos que Deus está tocando nesse tempo. And last Friday we had a meeting, we call it an apostolic table, with people from around the world, and I brought into the conversation this topic about women, and there was a consensus that this is an important topic at this time. Todos nós somos unânimes em afirmar que o espírito denominacional trouxe muito prejuízo para a compreensão do corpo de Cristo sobre a face da terra. And we felt like there is a consensus in understanding that this denominational spirit has brought a negative effect in the understanding of the church, Christ and the church. Quando eu penso como um batista, quando eu penso como um presbiteriano, quando eu penso como alguém da Assembleia de Deus, eu estou limitando o pensamento que eu deveria ter como Cristo e não como o pensamento de uma denominação. When I think like a Baptist, when I think like a Presbyterian, when I think as a member of the Assemblies of God, I am limiting the reach and the action of what God has intended for the church. Até os dias atuais é muito normal você ainda ouvir pessoas falar assim: a mulher pode ser pastora? A mulher pode pregar? Even nowadays, we still hear people questioning the legality of women pastoring or speaking and preaching. Por causa de uma leitura literal e descontextualizada do que Paulo ensinou que as mulheres deveriam ficar em silêncio nas reuniões. Because of a literal interpretation that is not contextual with the entirety of the scripture, from Paul's writings about the position of women in the church during a church service. Yeah. O que acontecia naquele início da igreja é que no judaísmo a mulher não poderia ter acesso às escrituras. A mulher ela não conhecia as escrituras, ela era proibida de ler. Então, quando a igreja cristã inicia seus cultos, era impossível, Paulo falou, a mulher não pode querer ensinar se ela nunca aprendeu, ela não está apta a ensinar, ela não tinha conhecimento. Isso era o contexto do início da igreja, né? Ela não tinha sido ensinada como que ela iria poder dar algum tipo de ensino. Então, era algo bastante específico para aquele momento da história. What happened at the time was that in
the culture of the time in Judaism, women was not allowed to read the scriptures. They didn't have access to the manuscripts, and so they didn't have the knowledge. They were limited in their ability to understand and to speak about the scripture. So for that reason is that Paul basically set a guideline where they would not be able to speak out from a teaching perspective. Yeah. Because there was no knowledge that had been given to, or the women didn't have the opportunity to acquire the knowledge about the scriptures. That was a new thing. Yeah. E nós carregamos muito ainda do resquício dessas interpretações de denominações mais tradicionais que acabou gerando nos homens cristãos uma visão machista do mundo. And we carry the basically, even today, we still carry A influência. I'm sorry? Fala aqui. Não, era só, ia estar te ajudando. A gente carrega hoje a influência ainda desse pensamento, né? We still see the influence of this way of thinking that is being carried through the years over the church, where in many denominations we still see women with the same view. E hoje está acontecendo alguma coisa muito interessante, porque está vindo à tona, como sempre veio durante séculos, os abusos sexuais de padres pedófilos contra crianças. Hoje está vindo à tona uma série de abusos de pastores com suas próprias esposas. Mulheres que são abusadas, mulheres que são humilhadas, mulheres que são, na verdade, elas são repudiadas, que é o que Malaquias diz, né? Que Deus odeia o repúdio. Elas são repudiadas, ou seja, o marido deixa ela de lado, já não tem vida nenhuma, só abusa dela sexualmente, mas mantém as aparências para preservar a imagem para a denominação. And today what we see is that it's been coming out into the light that Christian leaders, pastors, ministers, who for years have abused their wives and in rejection and what the scripture says in Malachi, where they basically use their spouses, their wives, and maintain an appearance of something that is not real, a relationship that is abusive, and they do whatever they can to maintain the appearance so that they can continue on with ministry. Então nós estamos nesse exato momento, numa reforma, onde os próximos anos nós cremos que Deus vai restaurar no homem a visão correta da mulher na perspectiva de Deus, não na nossa. And we believe that we are living days where God is restoring the image and the position of women according to God's perspective and not ours. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque isso é o que está acontecendo exatamente nesse momento. E por isso há uma movimentação das trevas para banalizar ainda mais a mulher através da sexualidade, através dessa disfunção sexual, porque em paralelo Deus está reposicionando a mulher na sociedade. E daí o inimigo dá os abusos, a ênfase no feminismo, a ênfase na sexualidade, mas isso é um trabalhar das trevas para tentar encobrir o que Deus está fazendo de fato, o posicionamento correto da mulher na visão, a partir da visão de Deus para o homem. And we need to pay attention to what's happening, because
at the same time that God is working to restore the position of women in the body of Christ, we see the enemy who is working around the clock, as he always does, distorting that same work of restoration, attempting in whatever way he can to distort. So he kind of moves alongside this movement that God is raising. He is also working to counter that movement. And we see it very clearly in society today. Uma das áreas que a mulher sofre muito abuso é na área financeira. One of the areas where we see a lot of abuse taking place is through finances. Inclusive, tem vários ensinos de instituições cristãs que, quando falam do papel do homem e da mulher, subjugam a mulher a um papel quase que de pedinte do marido. Ela é dependente financeiramente do marido. E daí o marido oprime a mulher com relação às finanças. What we see, even there are institutions that teach and propagate this concept that women needs to be subjugated to their husbands, even in the area of finances, where they don't share in that responsibility, but they're subjugated to their husbands also in the area of finances. Nas pesquisas aqui no Brasil, diz que a maior causa de divórcio são as divergências financeiras. And the research in Brazil has shown that the main area that affects marriage and leads to divorce are problems exactly in the area of finances. É divergência, né, financeira, na opinião da administração. Like a divergent perspective in money management leads to divorce. Nessa pesquisa, 60% dos cônjuges culpam o outro pelo problema financeiro que estão vivendo. And in this research, 60% of married couples, they blame the other for their financial failure and problems. Você sabe que eu já celebrei muitos casamentos, cerimônias de casamento. E na maioria das celebrações eu trago a Leila comigo para que eu entendo que a celebração é uma impartição de vida, né? And I've officiated several marriages, and what I do when I'm invited to officiate is I bring my wife with me, because I believe that there is, in that moment, there is an opportunity for an impartation of life. Yeah. E quando nós estamos fazendo o momento dos votos, a Leila, a minha esposa, ela sempre fala uma coisa, né? Ela, normalmente, quando a gente vai conduzindo, ela fala assim, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, e a Leila sempre acrescenta nos erros e nos acertos. And this, usually my wife is the one who speaks out this part where we say in health and illness, in happiness and sadness, but she also adds on during rights and wrongs. Porque muitas vezes nós vamos tomar decisões equivocadas na nossa vida que vão trazer consequências à nossa família. Because many times we may make wrong decisions that may bring serious consequences to our families. E um homem e uma mulher, eles têm que ter a consciência que se houverem erros e esses erros trouxerem problemas, nós vamos enfrentar esses problemas como um time, né? Você imaginou num time de futebol, né, que são 11 jogadores,
O cara vai lá, o centroavante vai lá e faz o papel dele e faz o gol. E o goleiro leva um frango. Daí ele fica culpando o goleiro, mas a realidade é que o time todo perde. Então os acertos são do time e os erros também são do time. Não tem como em 11 você apontar a culpa ou o êxito em uma pessoa. Marriage, family is a team sport. It's like the real football. Real, like real football, the one that you use your foot. If let's say that there is a mistake, or let's say that the striker scores, but the goalkeeper at the same rate allows goals to be scored. Do you understand a little bit the concept, son Keith? Real football thing, maybe. So if there is that, if there is no teamwork functioning, if there is blaming from one side of the team against the other side of the team, there is no way to accomplish anything. A team needs to be cohesive to reach goals together. Essa é uma compreensão mais simples do que nós chamamos a palavra unicidade, né? O poder de se tornar um. This is a simple way to understand the concept of, is that a word? Let's see. Unicity. Let me translate that because that is very important. Hold on, guys. É unicidade mesmo. The uniting, the process of two people being united? It could, okay, so, okay, unicity. It is a word. And it's the state or quality of being unique or one of a kind. É bem importante a gente saber essa palavra porque é diferente de unidade. Unidade é estar junto, unicidade é se transformar em um só. It's important to understand this word because it's different than unity, where unity is various parts together, but unicity is being unique or one of a kind, the unicity of God, the fact of being united as a whole. Unidade poderia ser o exemplo que a gente utilizaria quando você coloca um parafuso na madeira. Tá tão juntos os dois que tão unidos, não estão muito unidos. Isso é unidade. Unity, it would be like you screw a wood screw into a piece of wood, and it's ingrained there now, and it becomes a unity. Agora, se você colocar fogo nessa madeira, a reação do parafuso e da madeira são diferentes, elas se comportam diferentes a partir do momento que elas são submetidas a problemas externos, porque elas têm naturezas diferentes. Now, if you submit this new unity comprised by the piece of wood and the screw, and you throw it into the fire, they react differently to that external stress, and the result will be a different rate of the effect of the fire into that unity. Eles têm naturezas diferentes, os dois elementos. Because the two elements have a different nature. Agora, a different nature. Agora a palavra unicidade, ela aponta para se tornar uma só vida. É o exemplo que Jesus usa do enxerto na videira, né? O ramo sendo enxertado na videira. Se você jogar fogo na videira, o ramo e a vide vão receber a mesma influência porque eles compartilham da mesma natureza de vida. Eles se tornaram um. Eles não são dois elementos que estão unidos. Eles se tornaram uma só vida, uma só natureza. And it's different than the example that Jesus gives of the branch when it's inserted in the vine.
now they share of the same nature. And if an external element affects one, it affects the other in the same rate, at the same rate. Então, vamos abrir Efésios capítulo 5, versículos do 31 ao 33. So we're going to take a look at Ephesians 5, 31 to 33. Okay. Pode ler. Therefore, can I go ahead and read? Pode ler? Okay. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I'm saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Então, esse texto fala sobre unicidade e fala que se a gente compreende o que é ser um com a esposa, nós vamos entender o que é Cristo se tornar um com a igreja. And so this text speaks about unicity. And it says that if we understand what it means to be one with our wives, we will also understand what it means for Christ to be one with the church. Agora, se nós somos um, por que os nossos objetivos de vida como casal são diferentes? So if we are one, why is that our objectives as a couple are different? Se nós somos um, por que as nossas contas bancárias são diferentes e muitas vezes a mulher nem sabe quanto o marido ganha? And if we are one, why is that we have different separate bank accounts? And in many instances, our wives don't even know how much money we make. Se nós somos um, por que será que a gente administra as finanças como homem, fazendo com que a mulher peça para a gente como se fosse um filho, pedindo dinheiro para comprar uma bala? Não, não, isso você não vai comprar. A gente se posiciona não como marido, mas como pai, muitas vezes, controlando a mulher e achando que isso é ser o sacerdote do lar. Why is that we sometimes treat our wives in this area as if they were our daughters rather than our wives, and to the point that they have to ask us for money when they have a need, and how can we be priests of our home and our family, treating our wives in that way? Porque se nós somos um, por que as nossas definições, as nossas decisões, as tomadas de decisões financeiras, elas não nascem de um consenso? Normalmente, a mulher pede dinheiro para o marido para ir arrumar o cabelo. E o marido fica regulando, vai arrumar o cabelo de novo, não sei o quê. Mas o cara simplesmente da noite para o dia resolve comprar um som novo para o carro, comprar um carro novo, uma furadeira para trabalhar. Daí ele não pergunta para ninguém. O dinheiro pertence a ele e ele vai dando para a família como quem está um patrão está dando salário para funcionário. Esse conceito não é o conceito de ser um. There is no unity in decision making in this area, and in fact, there's actually a troubling dynamic that looks sometimes kind of like this, where your wife is coming and asking for money so she can get her hair done, and inside, and you may or may not externalize it, but you're thinking, she's going to do her hair again? What the heck? And you give begrudgingly, and you administer your money as if it was a
boss handing out money to his subjects, and there is no unicity in that type of dynamic. A mulher, ela foi colocada por Deus, a palavra que Deus usa, ela foi colocada como ajudadora idônea. Essa palavra ajudadora idônea, ela vem da mesma raiz da palavra ajudador, que é o Paráclito, que é o Espírito Santo. Women was given to us as a suitable helper. Helper with the same root word of how the Holy Spirit is described as a helper to us. That word is paráclitos. A mesma raiz de orgulho que faz com que o homem não ouça a Deus para tomar decisões e conduzir a sua vida do seu jeito, é a mesma raiz de orgulho que faz com que um homem fale assim: eu não preciso ouvir a minha mulher porque eu sei o que eu estou fazendo. The same pride, the same root of pride that leads man to make decisions by his own without teaming up and finding consensus with his wife. It's the same one that leads him to make financial decisions all on his own. Todas as vezes que o homem se distancia de Deus, ele perde de vista a visão correta de quem é a mulher. Deus havia chamado ela de ajudadora, e Adão, quando ele peca, chama a mulher de mãe dos viventes, isso que se chama Eva. É a mesma coisa, você se distancia de Deus, a mulher que é uma ajudadora passa a se tornar para você uma chata, né? Porque tudo que eu quero fazer ela não deixa, ela reclama. A gente começa a ver chatice na mulher, muitas das vezes, por causa do nosso distanciamento de Deus. It is our distancing from God and his plan and purpose that causes us to find many times that our wives are a load in our lives rather than the suitable helpers they were created to be. We see in Genesis that up until sin, she was called a suitable helper. The moment that sin happens, Adam turns to his wife, and now he calls her the mother of the living beings, and the meaning of the name Eve. So before sin, her name was suitable helper. But after sin, now she is seen differently as the cause of all trouble, and she is now the mother of all living beings. Não foi Deus que chamou a mulher de Eva. It was not God who named her Eve. Isso foi o nome que Adão deu depois da queda. It was the name that Adam gave his wife after the fall. Vamos ler Lucas 16, versículos 10 e 11. Let's take a look at Luke 16, 10 and 11. Pode ler aí, meu amigo. One who is faithful in a very little is also faithful in much. And one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust to you the true riches? Então, esse texto, ele está explicando um princípio muito importante. So this text is teaching a very important principle. Muitos de nós pensamos assim, quando o homem, né, que tem essa mente, tudo, por um homem, quando fala assim, uma bênção, uma vitória, sempre está relacionado a dinheiro. And
you see this way of thinking where, especially for men, success has to do with financial accomplishment, with financial gains. If he is able to have financial gains, he feels successful. Então a gente olha esse texto e interpreta assim: nossa, se eu orar bastante, se eu jejuar, se eu buscar a Deus, Deus vai me dar mais riqueza, Deus vai me abençoar financeiramente. So we look at texts like this and we think, so if I pray more and I pray fervently, God is going to bless me. He's going to bless me financially. Agora, o que esse texto está falando é exatamente o contrário. But what this text is talking about is actually the opposite. O princípio é, se nós somos fiéis com as riquezas injustas, ou seja, se nós sabemos administrar dinheiro, Deus vai nos confiar riquezas eternas, ou seja, Deus nos dará maturidade espiritual. Então, se eu sei administrar dinheiro, se eu administro com fidelidade os recursos que o Senhor me dá financeiramente, então eu consigo ter acesso a riquezas eternas. So what the text is saying is that if I'm able to manage faithfully the material resources that I am entrusted with, then the Lord in turn will give me the ability to tap into spiritual riches and benefit from the blessings of the spiritual riches. Aqui não está falando de quantidade de dinheiro, não está falando de pessoas ricas, está falando o seguinte: o princípio de mordomia cristã. Se eu entendo que eu administro tudo que vem na minha mão, que pertence ao Senhor, e eu administro isso com sabedoria, ouvindo a Deus para usar o recurso, então eu vou me tornando alguém confiável para também administrar riquezas eternas. So this is the principle of Christian stewardship, spiritual stewardship, where we demonstrate our ability to manage and spiritual riches through our commitment to an honest management of material possessions that are entrusted to us. Isso vai muito além de você dar os seus dízimos, ofertas e primícias. Vai muito além disso. Tem gente que ganha $1.555 numa semana. O cara vai lá e dá $155 de dízimo. O cara, ele leva na ponta da risca. Mas daí todo o recurso que fica na sua mão, ele administra do jeito que ele quer. Não, esse princípio é o seguinte: eu tenho que ter uma consciência que eu sou o gestor do dinheiro que Deus colocou na minha mão para administrar, primeiramente, para a minha família, não só para mim. Administrar de maneira a investir na minha esposa, a investir no futuro dos meus filhos, colocar sempre eu por último nessa escala. Primeiro a minha esposa, meus filhos, eu sempre entrando em último nessa história. E a partir de que eu administro para minha casa, eu posso administrar para o corpo de Cristo e posso me tornar habilitado a administrar coisas eternas. So what we see is that the guy, he made this week $1,557. So he writes a check of $155.70. And that's his tithe. And it's like to the dot. And then once he gets that out of the way, then he says, okay, what am I going to buy for myself now in light of all the other things that we have to take care of in the house? But the principle of Christian stewardship is not that way. There is a management principle that comes from heaven that
that calls us to take care of our family, to look at the needs of our family, to look at opportunities to invest in our wife, to invest in our children, to take care of investing in what God has given us. And then you go and you bring your tithe to the house of the Lord. And then you make your offers. Then you look for opportunities to bless others. But there is this stewardship that calls us to invest in those whose God given us. Você quer ler a pergunta do Kip? Eu queria responder antes de eu continuar. So let's take a look at Kip's. Eu acabei de ler aqui, só queria que você lesse para todos, daí eu respondo. So you have, do you think some women that know of creation, Adam and Eve, carry in their subconscious and unrealized guilt and are subjected to attacks of condemnation? Also, do you believe some men lord it over their wives and other women? Women, I would say probably that women are weak, a failure, and the cause of all sin. Bom, vamos lá. Eu acho que eu entendi o que o Kip quis dizer. I think I track with where Kip is going here. Agora, quando nós achamos a mulher culpada da queda, a gente já está pondo em prática esse pensamento machista da denominação. When we look at women as the cause of the fall, we are practicing that macho way of thinking, that denominational spirit. Gostei do macho. Ficou muito Macho. bom essa pronúncia. Na verdade, a culpa da queda, ela é muito maior a responsabilidade do homem do que da mulher. The fact is that the fall has a greater degree of responsibility that is imputed to men than to women. A palavra diz que a mulher comeu primeiro. The word says that women ate it first. Mas quando ela comeu, não aconteceu nada. But nothing happened when she ate. Ou seja, o homem poderia ter recusado. In other words, man could have rejected that. Porque a orientação de Deus foi para o homem. Because God had given man that charge not to eat. Porque Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar e administrar a sua família. Because the responsibility to care and protect the family had been given to man. Agora diz a palavra que quando o homem comeu do fruto, se abriu os olhos de ambos. But the word says that the moment man ate of the fruit, the eyes of both were open. Ou seja, o erro da mulher traz consequências sobre ela. O erro do homem traz consequências sobre toda a família. In other words, the mistake or the error committed by the woman brought a consequence into her own life. But the error committed by man brought consequence over the entire family. E tanto o homem quanto a mulher que não estão regenerados em Cristo, não é só a mulher como o que pergunta, tanto o homem como a mulher, eles carregam a culpa desse pecado original enquanto eles não estão restaurados em Cristo. So every man that has not been renewed in Christ carry the guilt of The first sin. the first sin. It's not something that is over the woman, but it's something that is also present in the life that is not being restored in Christ. O homem é o responsável, né, por sofrer as consequências, ele é o cabeça. Agora, o sacerdócio é de ambos.
man is responsible, he is the head, but the priesthood belongs to both. A Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher como Cristo é o cabeça da igreja. The Bible says that man is the head of the woman as Christ is the head of the church. Agora, quando fala de sacerdócio, todos aqueles que estamos em Cristo temos o mesmo tipo de sacerdócio. So the Bible says that in terms of priesthood, all of those who are in Christ, they've been given the same measure of priesthood. Por isso, Paulo fala assim, em Cristo já não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, macho nem fêmea. Nós somos um em Cristo. O mesmo Cristo que habita em mim, habita na minha esposa. That's why Paul says that there is no longer Greek or Jew, because the same spirit that lives in me also lives in my wife. Então, eu queria agora, isso aqui foi uma base, foi um fundamento para a gente tratar de alguns princípios práticos que eu quero compartilhar com vocês para um casamento em Cristo. Vou passar 4 ou 5 pontos bem rápidos, são princípios práticos que podem ajudar no nosso dia a dia. So this is the foundation. Now, I would like to speak about some practical principles, five practical principles that will help us on our day-to-day. Kiko, antes de você entrar, Keith, you have a question or a thought about the last statement made? No, I generally tend to agree with what he said, and it makes sense. So nothing super deep right at this moment. Okay. All right. I thought I read you here. Okay, so Chris, go ahead. Ok. Então, nós temos como homem uma responsabilidade do cuidado, da provisão para a nossa família. So as men, we have the responsibility to care and provide for our families. Mas nós vivemos uma realidade hoje onde o homem e a mulher trabalham. But the reality today is that many times both men and women work. E não há problema, eu não vejo problema nisso. Existem até situações onde a mulher está ganhando mais que o marido. And I have no problem with that, especially in situations where women is earning a higher income than their husbands. O que nós não podemos é abrir mão da compreensão do que é ser um. Independente de quem ganha mais, de quem trabalha, as decisões financeiras devem ser conjuntas. But even in situations like that, we cannot lose sight from the fact that the principle of unicity and how decisions need to be made together. Eu tenho um exemplo aqui na igreja, bem conhecido, o Adriano até conhece o casal jovem, uma benção, o Gleison e a Stephanie. Você conhece também, ele está cuidando do teu sobrinho. O Gleison é educador físico e a Stephanie é administradora. E aí a Stephanie tem mais habilidade com gestão financeira do que o Gleison. So I have an example here at the church. Adriano know this couple, where the gentleman, he works in the area of fitness, and his wife is a business administrator. So it's more natural for her to manage finances. Só que aconteceu uma coisa, ele veio se aconselhar comigo um dia, ele falou assim, cara, minha esposa está muito preocupada por causa das contas. E eu falei, como que estão as contas? Ele falou, não sei, cara, eu pego todo o dinheiro dando na mão dela. E ela tá tensa e tal. So we were having a time together, this gentleman and I, and he was very concerned. He said, I'm concerned because I see my wife super stressed about our finances, so I asked him. I said, so what's going on? What's going on with
your guys' finances. And he said, well, you know, I really don't know the details because I don't know what's going on financially. I get paid and I put the money in her hands, but I just know that something is not going well. E eu falei para ele assim, tá errado isso. Ela pode até ser uma boa administradora, mas você não pode estar ausente do que está acontecendo. Vocês devem pegar o dinheiro e tomar as decisões em conjunto. Ainda que você não entenda nada, faça uma cara de paisagem, olha para ela e fala assim, não, tá bom, vamos aqui, vamos lá. Porque a gente não pode, tanto homem, quando vai tomando decisões na sua vida sozinhos, as consequências vão vir sobre ambos. Assim como depois se toca o dinheiro na mão da mulher e uma decisão sai errada, fala, pô, por que você fez isso? Então, assim, primeiro ponto, as decisões financeiras devem ter a participação dos dois. Ainda que um tenha mais habilidade, os dois devem ter ciência e estar em concordância na hora da tomada de decisão. So I told him, I said, this is wrong. You need to be aware of what's going on and you need to participate. Even if you don't understand what's going on, put on a beautiful landscape face and sit there and participate of what's going on. Because what we can't allow to happen is that if something goes south, a decision is made, a management decision is made where all of a sudden there is a bigger consequence that now you resent and you blame because she made a decision that led to the situation you find yourselves in. So you got to change that into a situation where you understand what's going on and decisions are made together. So principle number 1 is, repete outra vez a definição do princípio número 1. Todas as tomadas de decisão financeira devem ser feitas em conjunto. Every decision, financial decision to be made, needs to be made together. Segundo ponto, nunca podemos deixar de sonhar. Number 2, never stop dreaming. O casal precisa estar junto, planejando o futuro, independente do presente. The couple needs to be together in planning the future independently from the present situation. Deixar de sonhar ou de falar dos sonhos em virtude dos problemas presentes é um erro. To stop dreaming in light of current circumstances is a bad mistake. O sonho, ele impulsiona a vida, o sonho te dá, alimenta você a viver. Dreaming is hoping. It moves you forward and it keeps you alive. Quando a gente vê a história de José, todas as dificuldades pelas quais ele passou, mas o sonho que Deus havia colocado nele impulsionava ele a seguir. Ele sabia que tinha um sonho que Deus havia dado para ele que ainda não havia se cumprido. Então ele passou por cova, passou por prisão, por perseguição, mas o sonho o alimentava a enfrentar esses desafios. Look at the life of Joseph. Joseph had a dream. But after the dream, he went through many troubles. He was persecuted. He was sold into slavery. He was accused unfairly. He was jailed. But throughout his life, during those times of difficulty, what kept him going was the fact that there was a dream. He knew there was a dream that was not fulfilled, that it was going to be fulfilled, and that kept him moving. Mr. Branton está se despedindo aqui da gente.
Have a good day, Teacher Brenting, Mr. Brenting. Então é importante que o sonho, só um minutinho que está tocando. Just a second, guys. I was going to open the door there. Somebody locked out. Sorry, guys. I come back. Vamos lá. Eu passei nos últimos anos experiências muito interessantes com relação a isso, porque a gente passou momentos de muita restrição e muita dificuldade, mas continuamos como casal sonhando juntos. E isso foi muito importante para preservar a alegria, a vida, a esperança. In the last few years, we've gone through several difficult situations in this area. But it was very important for us to be together and making decisions together so that we could continue to dream during these hard times. Então, como terceiro ponto, não, esse é o segundo que eu falei, Adriano? Yeah. A gente alimentar os sonhos como casal. Nós temos sonhos conjuntos. So number 2 is to feed those dreams that we have as a family. Actually have dreams together as a couple and a family. Terceiro ponto. Point number 3. Todos nós vamos enfrentar diferentes realidades financeiras ao longo da vida. E a gente precisa ser rápido para adequar os nossos hábitos às realidades que estamos vivendo. Nós temos que ajustar isso rápido. We're all going to go through times during our lives where there are difficulties financially. And we need to be prepared to be flexible and be nimble and adjust ourselves to reality during those times. E tem que fazer isso rápido. And this needs to be done quickly. Por exemplo, as pessoas não entendem que riqueza está ligado à boa administração. Então, você ganhava $5.000 por mês e tinha uma despesa de $6.000. Você passa todo mês endividado em 1.000. Alguém que ganha alguém que ganha $2.000 por mês e gasta $1.500 tem uma vida melhor. O outro ganha 5, mas gasta mais. O outro ganha 2, mas gasta menos do que ele ganha. Ele está mais bem ajustado à sua realidade financeira. Então, ajustar suas despesas à realidade do que você tem de entrada é o básico. É simples, mas muitos de nós não fazemos isso. So the financial success is linked directly to sound financial administration. And it's a principle that many of us don't understand sometimes. You will see people who make $2,000, but their expenses are $1,500. And then you have the one who makes $5,000, but the expenses are $1,000. So the person who has lower expenses lives a much better life because he has a more sound financial management strategy than the one who is making more. So we needed to adjust our life and our lifestyle to our financial reality, and we need to be able to do it quickly. E nós precisamos ser práticos, ser leves na vida, sabe? Não pode se tornar isso um peso. Eu na época da empresa, eu tinha o melhor plano de saúde particular, pagava para mim e para minha família. Tinha minha personal trainer, tinha um monte de coisa. Tinha um cara só para limpar a piscina, um para cuidar do jardim.
Cara, começou as coisas, eu limpo a piscina, eu limpo o jardim, treino sozinho, não tenho personal trainer, tô 5 anos sem plano de saúde e graças a Deus, porque nesses anos todos o Senhor me sustentou, isso não se tornou um peso na minha vida. Adequei à realidade que eu estou vivendo, com leveza, com alegria, sem ficar me lamentando, antes eu tinha, agora não tenho. Não, é um tempo. We need to be nimble. 5 years ago, I had the best private healthcare for myself and my family. I had a personal trainer. I had someone that I hired to come in and clean the swimming pool. I had somebody in charge of gardening at the house. But things changed, and all of a sudden, I had to adjust to reality. I had to learn how to clean my own swimming pool. I became my own master gardener. I had to change to the reality that I was my own fitness trainer. And all that, during this whole time, for 5 years, I've been without a health care plan for my family and I. And what we've seen is we've seen God's faithfulness as we adjusted, God taking care of our needs as we adjusted to the new reality as we had to do it. E quando a gente vive isso, a gente tem que viver com leveza. Esses dias eu estava ouvindo um amigo meu falando da qualidade de Filipe, por que Filipe foi transladado, né? Ele fala, Filipe era um cara leve, né? Leve com a vida, estava pregando para uma multidão. Deus fala para ele, agora eu quero que você vá lá para anunciar o evangelho, vai correr atrás da carruagem do etíope. Filipe falou, estou de boa, vamos embora. Aonde o teu vento me soprar, eu estou. Então, essa leveza com a vida, de saber viver a cada dia, aonde Deus te quer vivendo, sem estar apegado a coisas ou situações, isso faz com que a gente não se martirize, não se lamente tanto, e a gente saiba desfrutar da vida em todas as estações. We need to live life with a sense of levity, without allowing ourselves to be rooted to situations. We were talking about Philip in a meeting the other day, and just in wonder of how Philip was transported from the place he was in to a moment in a situation where he was needed to baptize that man from Ethiopia. And our understanding was that he had that attitude where if something needed to happen, was required of him, he was ready to go, he was willing to go, he was free from bondage in this world. And that allowed God to transition him into a situation where somebody like him was needed. Agora nós estamos indo para o quarto ponto. Esse quarto ponto é o que a gente chama de infidelidade financeira. The fourth point is what we call financial infidelity. Quando nós começamos a mentir através de como fazemos uso das finanças. And that is when we start to lie about our use of finances. Do it like this, Kiko. Mostra a camisa aí. Quê? Mostra a camiseta. There. Silas, you missed that. Look at his shirt. There you go. E isso traz muito problema dentro de um relacionamento. And that brings a lot of
problems into a relationship. Às vezes o homem oprime tanto a mulher por causa do dinheiro que ela começa a fazer contas escondidas. Sometimes the husband oppresses his wife so much in this area that she starts to have secret dealings of her own. E quando essas mentiras são descobertas, se transformam num problemaço. And when these lies are discovered, they become a very big problem. Por isso Paulo fala aos Efésios: deixai a mentira, falem sempre a verdade. That's why Paul told the Ephesians that, to stop lying and to tell always the truth. É o capítulo 24, versículo 25. Ele fala assim: porque nós somos membros uns dos outros. Daí volta ao que eu falei lá da unicidade. Se nós somos um, quando nós mentimos, nós estamos mentindo a nós mesmos. And if we apply the principle of unicity, when we lie, we're lying to ourselves. Depois vocês podem ler lá, Efésios 4, 25 ao 27. Ele fala no mesmo contexto: deixai a mentira, falai a verdade, porque somos membros uns dos outros. Ephesians 4, 25 ao 27. 4:25 to 27. Adriano? Guys? Good. Let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Então nós precisamos romper definitivamente com toda mentirinha no uso do dinheiro. And we need then to bring to an end the this situation where there are lies in our financial management. E o último ponto: And the final point, não há gestão financeira eficaz aonde não existe amor. there is no efficient financial management where there is no love. Vamos ler 1 Coríntios 13, do 3 ao 7. And we will read 1 Corinthians 13, verses from 3 to 7. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have no love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable. Not insist in its own way. This is the part that I like. Em português, não busca os seus próprios interesses. I like this translation. In Portuguese is a word, uses the word self-seeking. Yeah. Does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Muitos casamentos acabam com a frase: não te amo mais. Many marriages end with the following statement: I don't love you anymore. Na verdade, é impossível você saber o que é amor se você não conhece a Deus.
But the fact is that it's impossible to understand love if you don't know God. Sem a vida de Cristo em nós, nós não podemos dizer que sabemos o que é o amor. Without the life of Christ in us, we can't understand what love is. Só o amor pode transformar um homem egoísta em alguém que não busca os seus próprios interesses. Only God can transform a selfish man into a man that do not seek his own interests. E que Deus nos colocou como homens, como cabeça, para proteger e cuidar da nossa esposa e dos nossos filhos, não para oprimi-los. And that God has placed us to protect and care for our wife and children and not to oppress them. E que nos dias de dificuldade, nós privarmos a nós mesmos das coisas que nós gostamos, dos nossos desejos, e procurar oferecer o que temos ainda de condição para nossa esposa e os nossos filhos. Esse é o papel do homem. And then the role that is given to man is the one that he will be self-sacrificial, that he will put the needs and the wants of his wife and kids before his very own. A batalha chegou, vai para frente, na linha de frente e deixa sua esposa e os teus filhos para trás. When it's time to go into battle, man steps up to the front lines and he keeps his wife and children behind him. Mas o que acontece na maioria das vezes é que quando as coisas estão bem, o homem anda na frente e vai fazendo todos os seus sonhos pessoais acontecerem. E sempre, depois de 20 anos de casado, você encontra uma esposa frustrada, que o homem cresceu profissionalmente, o homem tem os seus sonhos realizados e a mulher ficou para trás. And what we see is that when that principle is not followed, 20 years down the road, you will find a man who accomplished his dreams, who conquered everything he set himself out to conquer, but his wife is frustrated because she was kept in the shadows. She was never given an opportunity to grow, to learn, to excel, to pursue dreams. E o contrário, quando os problemas chegam, vocês estão me ouvindo? Estão aí? Travou para minha tela aqui. Gente. What verse was that? Was that 1 Corinthians? 1 Corinthians 13, Okay. 3 to 7. So, aqui, o seu computador novo. É a internet. Não é o computador. São Paulino que falhou. Não é o computador, é a internet, cara. Ele não tem culpa disso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E o contrário também, daí acaba acontecendo. Eita, a internet está travando. Quando os problemas surgem, o homem se acanha e quem tem que assumir a pancadaria são a esposa e os filhos. And so when situations come, man retracts and runs for cover, leaving his wife and children to face the consequences of Adriano, lê pra gente Êxodo 10, do 8 ao 10. So I'm going to read Exodus 10, capítulo 10, do 8 ao 10. And Silas, if you want to type it in for us, it's Exodus 10. Não, lê até o 11, por favor. From 8 to 11, I will read. Okay.
Okay. So Moses and Aaron were brought back to Pharaoh. And he said to them, go serve the Lord your God. But which ones are to go? Moses said, we will go with our young and our old. We will go with our sons and daughters and with our flocks and herds, for we must hold a feast to the Lord. But he said to them, the Lord be with you, if ever I let you and your little ones go. Look, you have some evil purpose in mind. No, go the man among you and serve the Lord, for that is what you were asking. And they were driven out from Pharaoh's presence. Na minha versão está falando bem claro, vá só os homens, deixe as mulheres e as crianças. In my version, it emphasizes that that the Pharaoh is releasing the man to go, but he is to leave the women and children. Essa é a voz do faraó que ecoa até hoje. That is the voice of Pharaoh that echoes to our days. O homem se casa, constrói uma família, mas ele vai sempre na frente e deixa para trás a mulher e os filhos. Man gets married, he builds a family and places himself in the first place, and he goes ahead of them, leaving them behind. Eu tô com um pouco de dinheiro aqui, só dá para um estudar. Quem estuda, o bonitão. A mulher fica sem estudar. Eu tô com dinheiro aqui, eu quero comprar um carro, uma moto que eu quero. Quem que compra? O bonitão. A mulher é sempre segundo plano. O desenvolvimento é sempre do homem em primeiro lugar. A mulher é quando der, quando o dinheiro der. They have some money set aside for education, so but it's not enough for both of them. So the handsome one decides that he is the one who is going to further his education, and the women are left without the opportunity to tap into the finances for educational purposes. Or there is some discretionary money left, and he's looking at both vehicles, and he goes and he trades his in for a newer model, and as it is the practice in the house, his needs come first. Basicamente, eram esses 5 pontos que eu queria passar para vocês. Como eu falei, eu tenho o horário aqui agora. Eu gostaria de pedir a vocês que vocês, se houverem dúvidas sobre esse assunto, que a gente escreva no grupo do WhatsApp e que daí na próxima reunião a gente possa iniciar tirando as dúvidas ou respondendo as perguntas de hoje, e daí a gente avança. Daí pode voltar a ser na quarta-feira mesmo. Pode ser? So we have, since we are coming to a hard stop here, it's in about 5 minutes. What I would like to do is to ask that you would share with us your questions and your thoughts in our group chat. Adriano, I don't have you there. Eu vou adicionar você lá, tá, Adriano? So that we can address those questions or thoughts, or even next week when we go back on Wednesday, that we would start our meeting by addressing those questions or thoughts. Ok? Muito bom estar com vocês. Estava com... I miss you, and it was very good to be with you again. I hope that the word could be developing inside you by the Spirit, and we can share more about this in next week. Ok? Amém. Kiko, não esquece de postar então para nós, tá? Tá. Depois me passa, como que você acha que fica bom o título
do que a gente falou hoje em inglês? Princípios financeiros para casais? Já te passo já. Tá. Já ponho o link lá. Tchau, Gentlemen, gente. Adriano, Silas, Kiko, fica na paz aí. Abração. Adriano, Cristiano, obrigado. Tchau. See you guys. Love you guys. Love you too.